Olá, pessoal. Veríssimo aqui, mais uma vez, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho aqui um convidado super especial e um companheiro, um amigo, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo aqui, também para lá de especial, meu amigo Sulimar Valério. Agora já está conhecido como Sulimar, né? Já dá para conhecer como Sulimar já. É o meu amigo Mazinho do hospital e eu tenho aqui hoje o Dom Edvalter, bispo, não é isso? Isso. Eu vou conhecer um pouquinho mais aqui do Dom Edvalter. Apesar de conhecer a história dele um pouco à distância, hoje nós vamos conhecer mais próximo e ouvir da boca dele muitas histórias aí. Cumprimento primeiro, Dom Edvalter. Boa tarde. Boa tarde, Veríssimo. Boa tarde a todos os que seguem você aí pelas redes sociais, né? Um prazer, uma alegria estar aqui com você nesta tarde. Em companhia também de sua família, sua esposa, o filho Guilherme. Eu e o fico Mazinho muito aí. feliz. Sulimar. Sulimar, tá difícil, né? Acostumar. Muito difícil eu lembrar que ele é Sulimar. O Facebook já Ele agora começou a colocar nas redes sociais lá Sulimar. E aí o pessoal tá começando a acostumar, mas é o Mazinho do hospital mesmo. É o Mazinho do hospital, é assim que a gente o conhece. Mazinho. Uma boa tarde a todos, né? Um privilégio a todos nós. O Veríssimo sempre, a gente conversando, somos amigos há muitos anos, há muito tempo. E uma das questões que ele sempre falava para mim, o Dicton de volta, vira a Barra de São Francisco, não deixa de conversar. Aí outros dias, né? Mandei uma mensagem pro dono de volta e falou sim, se dispôs na mesma hora, né? Hoje o dono de volta está aqui, ele vai estar falando pra gente melhoras, mas é pela a morte do primo dele, do padre Luiz Carlos Meneghitti, né? Então, de volta veio especialmente para fazer a celebração de ontem, né? Presidir a celebração de ontem e tá dando essa honra de poder estar participando com a gente. E que honra. Tem uma teoria que diz que existem 6 níveis, que através desses 6 níveis você consegue chegar a qualquer pessoa no mundo. Você quer chegar lá, o presidente dos Estados Unidos, você conhece alguém, esse alguém conhece outro alguém, que conhece outro alguém, e que no máximo em 6 níveis você vai chegar até qualquer pessoa do mundo. Eu precisei usar um nível só. O meu nível foi... Amizade, graças a Deus. A gente tem um vínculo de amizade, você mais amigo, Também, mais próximo a ele, e como você disse, a gente tem a honra de receber o Dom de volta aqui hoje. Primeiro, Dom de volta, eu conheço a sua história há pouco tempo, mas assim, um pouco só da sua história. E, inclusive, até bem poucos dias, eu chamava de Padre Valtinho, que é o popular que as pessoas chamam, que conhece você aqui. Só que o senhor já saiu daqui, já está hoje, como dizem, em outro nível, né? Explica pra gente qual é a sua função na igreja hoje e onde que você está. Uhum. E desculpe primeiro, antes de... Eu às vezes falo você, falo senhor, você me desculpa, mas é porque a gente às vezes acostuma, vai conversando com as pessoas, então às vezes acaba escapando você. Fique à vontade, sem problema. Bom, Veríssimo, eu sou nascido aqui em Barra de São Francisco há quase 62 anos atrás. Eu sou nascido em 17 de abril de 1962. Dentro de poucos dias eu vou completar 62 anos. E cresci aqui nesta cidade, eu só saí daqui quando fui para o seminário, nas vésperas de completar 20 anos de idade. Então eu fiz toda o meu primário na antiga escola Erasmo Braga, quando ela ainda funcionava atrás da igreja presbiteriana. Foi ali que eu fiz a primeira a quarta série, e depois eu fiz a quinta série no Colégio João 23, a sexta, sétima e oitava série, eu estou usando aqui as referências do sistema antigo do ensino, né? Eu fiz na Escola Polivalente, naquele tempo chamada assim, Escola Polivalente, hoje Governador Lindenberg, né? Eu fui, assim, dos primeiros alunos daquela escola, quando ela funcionava como escola profissionalizante, né? Um projeto que depois não foi mais para frente, a escola se adaptou e virou uma escola como as demais, né? Sem a preocupação com o ensino técnico que antes existia. E depois o segundo grau eu fiz no Colégio João 23, né?
No João 23 eu fiz o que é hoje chamado ensino médio, né? ensino médio O hoje. ensino médio eu fiz na escola João 23. O curso que eu fiz, curso de habilitação básica em administração. Foi o curso que eu fiz ali. E quando eu estudava no João 23, eu estava sendo funcionário da Emater, depois de ter passado por um tempo como menor aprendiz no Banco do Brasil. Eu entrei com 15 anos e aos 17 anos e 10 meses terminou aquele contrato de menor aprendiz e eu fiz concurso público e passei para ser escriturário na Emater. Isso o quê? Aí, 18 anos, né? isso eu já estava com 20 anos, né? Já estava para completar 20 anos. Eu fui para o seminário em 1982. Neste ano eu completei 20 anos. Então, eu estava aí na Emater, acho que com os meus 18 anos, 18, 19, né? E para o seminário significa abrir mão do emprego. Então eu tive que pedir a rescisão do contrato, né? Porque eu seria um funcionário efetivo, né? Assim, concursado, né? Na rede pública. E eu tive que fazer uma carta, um pedido de demissão para ir para o seminário. Então eu entrei no seminário em 1982. Eu fui para a Diocese de São Mateus, né? A diocese que aqui da região, tem a sede em São Mateus, que é composta pelas paróquias da região, inclusive Barra de São Francisco. E então eu fui para o seminário diocesano naquela época e até hoje instalado no bairro Carapina, no município da Serra. Então, em 82 eu comecei a fazer filosofia e em 88 eu terminei o curso de filosofia, fui ordenado diácono, em 89 fui ordenado presbítero, padre, aqui na Igreja Matriz de Barra de São Francisco. E, e aí, logo depois, eu fui trabalhar no seminário. Eu fui ordenado e fui trabalhar numa paróquia em São Mateus como vigário paroquial, auxiliar de um outro pároco, de outro padre, que era pároco. E fui depois, em 1990, eu já fui destinado ao seminário para ser um formador, né, acompanhar estudantes de filosofia. Como bispo tem quanto tempo? Como bispo, eu tenho 6 anos e 8 meses, né? 6 anos e... Mas hoje o senhor não está na região aqui. Não, eu fui nomeado bispo em 2017, em 29 de março, para ir a Floriano. Minha nomeação foi para ser bispo em Floriano, no estado do Piauí. E lá eu fiquei até novembro, né, na prática, até janeiro de 2024. Né? A nomeação foi em novembro, foi publicada a minha nomeação para bispo em Parnaíba. Mas aí a gente tem um prazo entre a nomeação e a tomada de posse na próxima diocese, no caso meu. Então foi em fevereiro, 3 de fevereiro, é que eu fui empossado lá em Parnaíba. Em Parnaíba. Estou lá há exatamente 2 meses. 2 meses. Ô bispo, ô Dom Edvaldo, eu fico. Desculpa a ignorância na questão religiosa, mas é justamente sobre isso que eu vou te perguntar agora. Como funciona essa hierarquia? É uma espécie de hierarquia, não é isso? Você, padre, bispo, você começa lá, como você falou, no seminário. Como que funciona? Eu creio que até tem pessoas da própria Igreja Católica que talvez não conhecem essa hierarquia. Uhum. Olha, a gente entende que há um chamado de Deus para viver uma vocação na igreja, né? E a gente diz assim que nós temos as vocações específicas, né? As vocações, como tem a vocação para o matrimônio, a vocação para a vida religiosa, né? Sempre a gente entende que para a gente viver bem uma vocação, qualquer que seja ela precisa ser assim assumida como resposta
de um chamado que Deus nos faz. E, sobretudo, no campo, na vida religiosa, né? Ninguém se promove padre, bispo, papa, né? Não é assim, não é como num campo profissional, né? Que a pessoa faz concurso e na medida que vai se especializando, vai, né, Subindo de nível, subindo né? de níveis, tendo promoções, cargos de chefias, né? No mundo empresarial, no mundo dos negócios, né? Nas empresas, tanto públicas como privadas, né? As promoções dependem da capacitação da pessoa, depende de avaliações outras que são feitas e aí a pessoa é promovida. Na igreja, o poder a gente tem que sempre entender como serviço. É na linha do que fala Jesus no Evangelho, né? Quando ele disse aos discípulos: Eu não vim para ser servido, mas para servir. Quando ele fala, como ele faz referência a si mesmo como autoridade, né? Quando ele diz, por exemplo, na última ceia aos discípulos: Vocês me chamam de mestre, né? E de fato eu sou o mestre de vocês. Mas como mestre de vocês, eu lavei os pés de vocês. Então, ele, como mestre que ele assume o lugar de servo, né? E a autoridade para Jesus é serviço. Então, quanto mais Quanto mais elevado, digamos assim, for, né, o nível da pessoa na igreja, mais deve ela ser um servidor, né? O Papa costuma ser definido como o servo dos servos, né? Então, para dizer assim, né, quanto mais elevado o cargo, a função na igreja, mais serviço deve estar pronto a pessoa para prestar. Agora, é claro que na prática isso, né, nós temos assim exemplos, grandes exemplos de serviços na igreja, como também, infelizmente, tem, né, pode existir quem ingressa na igreja, torna-se padre pensando em fazer carreira, né? Mas não é isto que move, né? Não deve ser isso que vai mover a pessoa. Então, eu, quando entrei no seminário, talvez assim, para responder melhor a sua pergunta, eu devo dizer isso. Quando eu entrei no seminário, eu entrei porque entendi que estava sendo chamado para ser padre, né? Nunca me passou pela cabeça, quando eu entrei no seminário, eu vou ser padre para depois ser bispo, para depois ser outra coisa e tal, né? É ser padre, né? A vocação é para ser padre, ser um... E aí, antes da ordenação de padre, quando a gente termina a formação, são 3 ou 4 anos de filosofia e mais a teologia, ao todo soma de 6 a 8 anos, né? Essa formação para o padre. E normalmente ele passa por um estágio, faz uma experiência pastoral, sendo acompanhado por um outro padre numa paróquia. E, e ele vai sendo avaliado, né, ao longo do processo, né? Cada etapa que a gente vai fazendo, a gente só vai dando um passo à frente se for considerado, né, apto, né, se for avaliado positivamente por quem acompanha, o formador, o bispo. Então, quando a gente termina os estudos de teologia, a gente tem que pedir, manifestar o desejo de ser ordenado padre, né? Primeiro diácono, depois padre, porque antes de ser diácono, de padre tem a ordenação de padre. E nesse pedido a gente manifesta que está pedindo, né, é um pedido que a gente faz livremente e que a gente está consciente das obrigações inerentes a este. isso logo depois do seminário, Quando termina mesmo você concluindo aquele período do seminário, você tem que se manifestar dizendo que não que, é que, automático. que deseja. Não, não é automático. O fato de ter concluído os cursos de filosofia e teologia não significa que você vai ser ordenado. É claro que se entende, se espera que um candidato, quando tenha terminado o curso de teologia, ele, então, nessa altura do campeonato, vamos dizer assim, ele tem a clareza do que ele quer, né?
Mas não é automático, né? Não é pelo fato de ter o diploma de Sim, teologia que ele, então, adquire assim como uma espécie de direito. O bispo tem a obrigação de ordená-lo. Não, ele vai se Quem apresentar. quem É o ordena é o bispo. bispo. No caso, então, o que o senhor é hoje. Então eu, como bispo na igreja, eu tenho essa função também na igreja, de ordenar os padres, né? E eu, para ordenar um padre, né, para eu acolher um seminarista que tenha terminado teologia como candidato ao ministério presbiteral, a ser padre, eu preciso fazer uma avaliação dele, eu preciso escutar os formadores, né, quem o acompanhou, e preciso ter uma manifestação por escrito dele, dizendo que deseja ser padre e que ele pede livremente, né, para ser ordenado e que ele está consciente das obrigações inerentes a este pedido que ele faz, né? Então, para ser padre, ele vai fazer o compromisso de obediência, né, o compromisso de vida celibatária, né? E quando é um membro de uma congregação religiosa, como é o caso do nosso querido padre Meneghitti, o religioso faz também um voto de pobreza, né? De renúncia dos bens, inclusive heranças de família, né? Para ele se tornar um religioso. O padre diocesano não faz voto de pobreza, né? Mas faz os Essa votos é a única diferença? Ou tem algo mais? Que entre o diferença? religioso Entre e o diocesano. diocesano. Não, podemos dizer assim, o religioso é aquele que tem, normalmente, ele pertence a uma ordem religiosa, a uma congregação, ele tem uma família religiosa, e tendo uma família religiosa, ele tem um superior, né, um provincial, e ele vai, ele normalmente é aberto para a missão, né, devendo estar disponível para que a congregação, seu superior, o mande a qualquer lugar do mundo onde a congregação tem serviço missionário. E no caso do diocesano? O diocesano pertence a uma diocese determinada. No meu caso, quando eu escolhi ser padre diocesano, eu escolhi ser padre diocesano da diocese de São Mateus, que é a diocese aqui da região a qual, né, também pertence à paróquia de Barra de São Francisco, Água Doce do Norte, Ecoporanga, né, Mantenópolis, São Gabriel, Vila Pavão, né, Nova Venécia, Mucurici, Vinhático, Ponto Belo, né, Isso tudo Conceição da Barra, Pedro Canário, São Mateus, Jaguaré. Então o norte todo aqui é São Mateus. O extremo norte do estado é São Mateus, né, pertence à diocese de São Mateus, e a sede da diocese de São Mateus é na cidade de São Mateus. Então, o bispo trabalha para ele ter os seus padres, né? Ele conta muito no trabalho, na missão, com a colaboração dos religiosos. Aí ele faz convênios com as congregações, né, para ter religiosos trabalhando na sua diocese. E quem determina quais religiosos vão trabalhar naquela diocese são os superiores de cada congregação, né? Aqui na Diocese de São Mateus, até pouco tempo existiam os missionários combonianos, né? Hoje a diocese não tem mais presença de religiosos. Tinha também na paróquia de Ecoporanga, né, os franciscanos, né, os capuchinhos. Hoje, todas as paróquias da Diocese de São Mateus, segundo o que me consta, estão entregues a padres diocesanos. Então, a diferença básica entre diocesano e religioso é que o diocesano, o religioso, ele tem o superior provincial e ele vai aonde a congregação determina que ele vá. Se ele vai trabalhar numa diocese, aí ele tem uma obrigação de obediência ao bispo daquela diocese onde ele está, no sentido de que ele deve seguir as orientações daquela diocese, né? O Mazin foi 2017, foi a nomeação. A nomeação. Uhum. Você foi, se não me engano, você foi o único fotógrafo. Não, eu sempre digo o seguinte: Barra de São Francisco tem uns fotógrafos, sem dúvida nenhuma. Eu tiro retrato. Mas, graças a Deus, eu tive você não é retratista, não. É porque antigamente tinha retratista, né? Eu não sou profissional, nunca fiz curso nem nada, mas graças a Deus a gente procura fazer bem feito e eu tenho esse privilégio.
não só nesse momento, igual aos outros momentos aqui em Barra de São Francisco de alguns acontecimentos, eu ter sido o único escolhido para poder adentrar. Eu estive bem presente, né, no momento da ordenação do Dom Edivaldo, então isso nos marca muito. Isso a gente só tem que dizer gratidão a Deus pelo dia a dia de cada um que a gente vive, né? Porque são simples, não trabalho como fotógrafo cobrando as coisas dos outros, mas é gostoso o que a gente faz. Mas aí E foi esse é mais pela amizade. amizade, graças a Deus. Se eu não me engano, foi o padre, na época o padre Edivaldo ainda que escolheu, foi a nossa paróquia que escolheu, o único que subiu lá no palco para poder fotografar aqui de Barra de São Francisco fui eu, Foi aonde? na BB. Foi na BB. Foi em 10 de junho de 2017, né? Na tarde, uma tarde de sábado, Bonito. com um tempo assim gostoso, né? Gostoso. Meio fresquinho, meio Dado de chuvoso. gente. Muita gente ali Muita gente. concentrada, né? Naquela, Dom Edivaldo, na você área falou ali que era BB. primo do padre Luiz Miniguiti Sim. e falou que estudou aqui, nasceu aqui. Fala um pouquinho da família aí, para quem não conhece. Eu, por exemplo, conheço pouco. Fala um pouquinho da sua família. Quem é a sua família na cidade? Onde é que está enraizado isso aí? Então, eu sou filho de José Justino de Andrade, filho, um senhor muito conhecido aqui em Barra de São Francisco. Ele está, neste ano, completando 94 anos de vida, né, com Pão de bastante violão. vitalidade, graças a Deus. E minha mãe chama-se Iva de Paula, é falecida já há 14 anos, né? E o meu parentesco com o padre Meneghetti, né, Miniguiti, Houve uma mudança no porque sobrenome. eles corrigiram, né, assim, pesquisando as origens, então eles fizeram uma correção, né, na escrita do sobrenome deles. Então, ao invés de, nós os conhecemos mais como Miniguiti, nós falamos a família Miniguiti, mas agora a rigor os documentos deles dizem Meneghetti. eles são Meneghetti, né? Então nós somos primos porque nossas mães são irmãs. A minha mãe Iva de Paula é irmã, né, de Jacira de Paula, que é a mãe do padre Carlinhos. A Jacira de Meneghetti. Paula é a que dá nome A à Escola escola, Família Escola Agrícola. Família Agrícola. Então é sua tia. É minha tia, né? Então, a minha mãe e a mãe do padre Carlinhos são irmãs. Então, às vezes fica sem entender como são primos se o sobrenome é diferente, né? Porque eu assino Andrade e ele Meneghetti, né? Porque o parentesco nosso é pelo lado materno. Como antigamente os filhos não tinham o sobrenome da mãe, né? Porque se a rigor eu devia me chamar Edivalter de Paula Andrade e ele, né, Luiz Carlos de Paula Meneghetti, né? Então aí a gente entenderia Entendi. o parentesco, né? Como a gente não leva o sobrenome da mãe, nem eu nem ele, então não Instância. tem que para entender que somos primos tem que dar esta explicação. Mas, assim, eu na minha juventude, adolescência, eu conheci este primo já indo para o seminário, né, pertencendo ao seminário dos padres passionistas. Ele começou aqui em Barra de São Francisco, né? Os passionistas construíram aqui um seminário, a parte hoje onde funciona a cozinha, o centro de formação aqui da paróquia, né? Acho que ainda tem em cima a residência das irmãs, né? Aquele prédio ali foi o seminário passionista. Então, os rapazes que ingressavam no seminário passionista faziam a sua primeira etapa de formação aqui em São Francisco. E eu conheci eles, né? Assim, o meu primo, outros também amigos dele, nesse tempo aí. Nesse período eu era adolescente, né? Já pensava em Não, eu ser estava. Eu tive um momento de pensar em ir para o seminário, ainda acho que lá até os 10, 12 anos. Depois aí isso passou, né? E eu vivi assim a minha adolescência e juventude engajado nos trabalhos da paróquia. Eu fiz parte de um grupo de adolescentes, nós chamávamos o Clubinho, né? Era inclusive a dona Jesuína de Stefani, né? Era uma das pessoas que, juntamente com o padre Alfredo, um passionista, animava esse grupo de adolescentes franciscanos, chamado assim.
E daí eu fui também, engajei na Pastoral da Juventude, e foi na vivência, no engajamento de trabalhos na igreja, e eu digo também com o testemunho dos padres que trabalhavam aqui, do bispo da diocese, Dom Aldo Gerna, e do próprio Luiz Carlos Miniguiti, né? E, assim, vendo esses exemplos dessas pessoas, e eu entendi que eu também tinha um chamado, né? E como que foi a reação da família quando você falou Foi muito que a positiva, sua né? família é toda católica, Toda né? católica, né? A minha mãe, meu pai sempre nos levaram à igreja, né? Então, a minha família, você também perguntou, a minha família, ela reside aqui em Barra de São Francisco. Meus pais são moradores aqui desde ainda Então quando você vai os revelar, primeiros então momentos você vai da. revelar um mistério Você só não agora. pode me perguntar sobre datas, Não, porque não, não. datas aqui. Não, ô, padre, você acredita que eu parei de perguntar data? Eu andei perguntando uns dois aqui sobre data de casamento e eu quase que o caso era divórcio, porque Pois é, os nomes não. não lembro. Então eu parei de perguntar data. Mas eu quero que você revele um mistério aqui agora, porque eu acho que 99% da cidade não sabe. Como é o nome do Teteu? Aristeu. Aí, todo mundo só conhece o Meus Teteu. irmãos é o Aristeu Andrade, Ivone Andrade, Mandar um abraço pro Teteu e pra Ivone, que são. e o Bem, Permínio também, que mora lá na na Vila Vila Luciene, Luciene. né? Não conheço, eu não conheço. Ele Magrinho. é bem magrinho, ele, então, é meu irmão também. A Olga. O Márcio Andrade, que faleceu há 3 anos O Márcio eu atrás, né? conheci. Márcio eu né? conheci. Foi vítima da Covid, né? 50 anos e um mês ele tinha de idade quando faleceu. Agora, dia 11, completa-se 3 anos do seu falecimento, né? Era o meu irmão mais novo. E o mais velho chamava-se Dalvair, né? Ah, ele faleceu há 10 anos atrás, esse meu irmão, aqui em Barra de São Francisco também. E tem abaixo dele a minha irmã Glória, que é a esposa do Hamilton Saldanha, do Moto Tempo, né? Ela e o Hamilton são os pais da Flávia, do Flávio, que mora nos Estados Unidos, né? Então, é a minha família, né? E sou parente, eu tenho parentesco com os Miniguites e tem Andrades também aqui na cidade, que mais aí no Córrego da Penha, né? Que moravam meus tios, o irmão do meu pai. Então, eu tenho parentesco assim, com o lado, né? Miniguite Miniguite e e Andrade. Andrade, né? Você falou Justino também, seu pai é Justino? Porque assim, o meu avô, o pai do meu pai, era José Justino, né? José Justino de Andrade. E o meu pai, né, recebeu o mesmo nome do pai dele, né? E aí ele, na certidão, nos documentos dele, é, consta que ele é José Justino de Andrade Filho. Mas quando ele assina sempre José Justino Filho. Você falou que estudou aqui Polivalente, João 23, estudou até Foi outra escola que você falou que estudou a O primeira? primário foi no Erasmo No Braga. Erasmo, no Erasmo. Não no prédio atual, né? O Do, Erasmo Braga, quando eu a família, estudei. a família toda católica, né? Então, automaticamente, a mãe, eu creio que a sua mãe deve ter recebido essa notícia, assim, com muita felicidade. Ter um filho padre, eu creio que para a família, assim, a família católica, né? Ver um filho ali se tornando padre, eu acho que é uma realização bem. Deve ser algo bem emocionante. Mas e os amigos, colegas? Porque você foi muito novo quando você foi para o seminário. Você falou que foi com 20 anos. 20 anos, É. né? Eu deixei amigos, né, de colégio, de juventude, de grupos de jovens, de trabalhos, né, colegas de trabalho. Todos, assim, ficaram um pouquinho surpresos, mas nem tanto, porque já havia, assim, um engajamento. Então, alguns, mas tem certeza disso? Aí outros dizem, né, mas eh, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Então, as reações são, né, assim, Você lembra de algum amigo de daquela um. época que encontra de vez em quando o senhor visita a cidade aí? Eu lembro eu lembro assim de professores que eu tive, que tenho ainda na cidade, com quem eu os encontro, e amigos também, amigos de grupos de jovens, né?
amigos de trabalho de profissão também, né? Tem muitos que a gente... Acontece, por exemplo, da pessoa querer ser padre e não conseguir? Acontece porque, como nós dizíamos lá no começo, ser padre é uma vocação. Precisa existir um chamado de Deus, né? E então o período da formação é exatamente para que a própria pessoa, com a ajuda de quem a igreja pede, dá a responsabilidade de acompanhar o candidato, que, né, nesse diálogo se vai percebendo se há ou não a vocação. Aí, assim, a gente diz que a pessoa tem vocação ou não tem vocação a partir dos sinais que ela emite, né? Então, porque assim, ser padre, na verdade, em qualquer profissão, acredito que para que o exercício da profissão seja um bem para a pessoa e para o outro a quem ela se propõe a servir, é, é preciso que haja uma vocação, né? Assim, acho que um bom médico, um bom advogado, um bom político, né? Ele Mas eu vai falo, ser um bom profissional no campo de atuação se ele tiver vocação para isso, né? eu falo assim, padre, perdão, bispo. Digamos, o cara tem vontade, aí ele faz o seminário, conclui o seminário. Quando eu digo não conseguir, não no sentido dele não atender às expectativas, mas eu falo com relação à igreja, a igreja entender que ele não tem Então, perfil ou não tem. Não, como eu te disse lá no começo, a gente não dá eu não me ordeno padre, eu não me ordeno bispo, né? Eu não me coloco à frente de um trabalho na igreja porque eu decidi que quero assim, né? E você pode encontrar líderes religiosos, né, que se colocaram à frente daquela comunidade religiosa, né? Assim, por desejo dele, por um querer dele, né? Eu posso querer, né? Como eu vou ao seminário porque quando eu vou, para me justificar a minha entrada no seminário, eu preciso dizer ao bispo ou ao superior religioso, eu quero ser padre, né? Eu quero ser religioso. Aí, então, esse meu querer é uma condição para eu começar a dar os passos. Agora, eu preciso, no dia a dia, na minha vivência, lá, mesmo no tempo de seminário, eu preciso dar sinais de que esse meu querer é de fato um querer de Deus, né? É resultado de uma ação de Deus, de um chamado de Deus na minha vida. Porque alguém pode achar, não, eu quero ser padre, pensando assim que ele vai fazer uma carreira, né? A gente encontra algumas crianças hoje que dizem assim, não, eu não quero ser padre, eu quero ser papa, né? já Você quer, falou. já quer. É. Então, por exemplo, eu não, né, alguém que quer chegar assim, olha, eu quero ser padre, mas a condição para mim é que eu seja bispo. Não, então, não pode, né? Entendeu? Não dá para ninguém. Eu não posso receber no seminário um jovem que diga eu quero ser padre, Para depois ser bispo. mas porque eu quero ser bispo depois. Eu não posso dizer, não, tá bom, então você vem que eu vou fazer você bispo. Porque não, né? E depois de Então, bispo, só para completar esse pensamento aí, né? Quer dizer, o querer da pessoa é importante. é o primeiro passo. É um passo, né? Mas esse querer se supõe que, para ele ser um querer que vai levar a pessoa adiante e ela vai chegar lá, né, na concretização do ideal, daquilo que é o desejo dela, precisa haver uma coincidência entre esse querer da pessoa e o querer de Deus. Precisa existir um chamado de Deus, né? Para que a pessoa Tem vá. idade? O Mazinho que decide hoje que quer ser padre, ele pode entrar no seminário hoje? Ou tem Não, ele como homem casado, ele não pode ser nem se padre. divorciar? Não, Já não. não pode mais. Ele poderia ser um diácono permanente na igreja, né? Existe na igreja um ministério, existe o ministério do diaconato. Aí nós temos o diaconato transitório, que é o jovem que vai ser padre, antes de ser ordenado padre, ele é ordenado diácono. Ele vai ficar um período de no mínimo 6 meses atuando como diácono. Como diácono, ele é ministro ordinário, né? Ele é um ministro autorizado pela igreja para celebrar batizados, casamentos,
exéquias, né? O que a gente chama encomendação dos defuntos, né? Levar a comunhão aos doentes, distribuir a São comunhão. os ministros que a gente tem. Né? Aquilo que fazem os ministros, né? E aí, se ele for um diácono transitório, depois de 6 meses ele vai pedir para ser ordenado presbítero, então vai ser ordenado padre, né? Agora, um homem casado, né? Casou, ele já não pode mais ser padre. Padre não, mas então dizendo, pode ser um diácono se depois de ao menos 10 anos de vida matrimonial, em que tem uma estabilidade, né? Quando o senhor fala e que a casa... esposa também esteja de acordo. Ah, sim, para ser diácono. Para ser diácono permanente. Mas quando o senhor fala de casado, é o casado no cartório? Casado. Se ele viveu, por exemplo, ele viveu uma união estável com a pessoa sem documento nenhum de cartório nem religioso. A condição para um homem casado ser ordenado diácono é que ele tenha casado no religioso, tenha ao menos já 10 anos, no mínimo, de vida conjugal estável, né? E tenha um engajamento na vida de igreja. Mas eu digo o padre. Não, o diácono permanente. Sim, mas vamos lá. O senhor falou que definitivamente não pode. O casado ele já não pode. Não. Mas digamos que um homem ele viveu uma união estável com a mulher, mas não casou nem no cartório e nem no religioso, nada. E aí ele se separa daquela mulher ali viveu lá, sei lá, 5 anos, por exemplo. Viveu 5 anos com a mulher, não tem filho, ou tendo filho, sei lá. Mas ele se separa. Só que legalmente, no sentido de cartório, não tem documento nenhum que diz que ele foi casado. Mas ele viveu com a mulher durante 5 anos. Um homem nessa situação, ele pode ingressar no seminário? Poderia, sim. Poderia. Não tem nada que... O impedimento é só na questão... Vai depender de como foi, né, essa vivência dele, o histórico de vida dele, como ele... O fato de ter um filho impede? Não. Se o filho... vamos pensar no caso de um viúvo, né? Um viúvo poderia, eventualmente, vir a ser padre, né? Desde que ele... né, já tenha os filhos dele crescidos, não tenha ninguém, né, para ele viver exclusivamente para a igreja. Exatamente. O principal motivo do padre não casar é esse? É uma dedicação exclusiva à igreja? Não casa para ter uma dedicação exclusiva à igreja, né? O celibato sacerdotal é uma disciplina da igreja, né? Bem no começo, bem na origem, né, do cristianismo, os que tinham a função, podíamos chamar os padres e os bispos, né? No começo, né, eram casados, né? Tanto que, por exemplo, nós lemos nas cartas de Paulo, né, há uma referência, uma qualidade para o bispo, lá no começo da igreja, é que ele fosse esposo de uma só, né? Ele não podia ter mais de uma, mas se tivesse uma, era... Exatamente. Mas isso depois, né, de um tempo, a igreja foi, na sua experiência, foi modificando as normas e se estabeleceu que é assim. Agora é uma exigência, né, desde muito tempo. Como disse você, não sei precisar as datas, Sim. Mas é um dado da disciplina da igreja, bem lá do começo, né, do cristianismo. Então... se estabeleceu como disciplina que para alguém ser um homem ser padre e depois daí podendo ser bispo, papa, cardeal, né, ele precisa ser celibatário. É o que eu ia perguntar ao senhor agora, depois de bispo. O senhor hoje é bispo. Uhum. Se sair outra nomeação aí, seria para quê? Então, a gente acaba usando a questão dos níveis, mesmo que não é assim que funciona, mas é porque é um modo da gente... A hierarquia existe. O que acontece é assim, é que ninguém vai subindo esses degraus como autopromoção. Não tem nem data determinada e nem... Por mérito, entendeu? Não é assim, porque você tem tantos títulos, anos e nem por tempo, né? E depois de bispo, qual seria o próximo? Então, primeiro assim, né? Então, o bispo normalmente é um padre. Para alguém ser bispo, ele precisa ser padre. Então, é escolhido entre os padres aquele que tenha o perfil, a qualidade, a dignidade, né?
que seja considerado digno para o ministério episcopal. Então, aí ele é nomeado pelo Papa. Então, alguém só pode ser bispo na Igreja Católica se for nomeado pelo Papa, né? Como é que se faz que se chega à nomeação? Então, os bispos de uma região, né, aqui os bispos do Espírito Santo, como eu que faço parte lá do episcopado do Piauí, né, com os oito irmãos bispos, né, nós temos que, de vez em quando, oferecer para a Nunciatura Apostólica, que é uma espécie, é uma embaixada do Vaticano no Brasil, né? Temos o Núncio Apostólico, o representante do Papa. Ele nos pede, de tempo em tempo, apresentar lista de padres, nomes de padres, que nós avaliamos como possíveis candidatos, né? Que na visão de você está apto a ser bispo. A gente pensa que ele tenha perfil e que pode ser estudado como candidato, né? Quando a gente apresenta assim, para estudo, né? Eu faço uma lista tríplice, né? De padres que eu conheço e mando para lá. Ó, esses são, a meu ver, podem ter os seus nomes considerados, né? Podem ser considerados como eventuais candidatos. Então, aí se faz um estudo, né, da vida dele, de como ele desempenha o ministério dele, o testemunho de vida que ele dá, a vida de oração, de serviço ao povo, tudo. E depois, né, quando tem uma diocese que precisa um bispo, então o núncio vai ver, né, também o perfil desses candidatos, qual é que se encaixaria melhor naquela diocese, e a nunciatura apresenta a Roma, a Santa Sé, os nomes. Olha, para tal diocese, nós consideramos que esses 3 nomes, um desses 3 poderiam ser, né, apresentados ao Papa. O Papa tem uma secretaria, tem um órgão lá do Vaticano que fica encarregado disso, apresenta os nomes ao Papa e o Papa nomeia um dos 3, ele escuta, né? Ele não conhece pessoalmente, né? A gente só conhece o Papa, a gente só tem um encontro pessoal com o Papa depois de ser ordenado bispo, né? Como padre também, eventualmente, alguém pode conseguir, mas é mais difícil. Agora, como bispo, normalmente a gente Você tem tem esse encontro, oportunidades de um encontro pessoal com o Papa, mesmo que seja rápido, mas tem. no caso do senhor, Eu já tive 2 vezes encontro com o Papa, né? lá. Lá em Roma, Então, mas é o Papa que nomeia, né? Ele escolhe dentre esses Conta um 3. pouquinho mais, como é que foi esse encontro? Porque se eu tô aqui, eu tô com um bispo na minha frente, eu primeiro eu tô com autoridade Você já se sente religiosa. assim, né? Imagina se Não, é porque, ô, Donivaldo, eu não sei se o senhor tem essa sensação, e talvez pelo trabalho que vem fazendo na igreja, talvez nem perceba isso. Mas eu, por exemplo, só de eu ter um contato com um bispo, que eu sei, não é nem pela posição, não é isso. Eu sei que o seu tempo, ele é muito corrido, é muita obrigação, é muita responsabilidade. E aí, quando a gente tem um tempo desse de parar, de sentar, bater papo, eu sei que é um tempinho que o senhor tirou. Então, eu tô tendo uma honra de receber esse tempinho seu, porque eu sei o quanto que é corrido o seu tempo. Aí, quando você tem um tempinho com o Papa, que também tem diversas outras responsabilidades, e muitas vezes as pessoas acham que é por causa de graduação, não é isso, é porque a gente sabe que aquilo ali é corrido. Então, para você ter esse tempo com ele, eu creio que também tem assim uma sensação diferente. Uma audiência com o Papa não é coisa fácil, não. Assim, eu posso dizer, desejar ter um encontro pessoal com o Papa, eu quero ter um encontro com o Papa quando eu fizer meus 50 anos de bispo, de padre, por exemplo, né? Eu posso ter esse desejo. Mas para eu conseguir isso, é muito, muito difícil, é algo assim muito difícil, né? Os encontros dos bispos com o Papa acontecem, digamos assim, mais de acordo com o planejamento que o próprio Papa faz, porque os bispos, a cada 5 anos, ao menos assim, existe essa previsão, né? A cada 5 anos, os bispos vão a Roma para apresentar ao Papa, vamos dizer assim, um relatório das suas atividades, de como ele está, como está sendo o seu trabalho na sua diocese. Quer dizer,
A gente diz apresentar o Papa, mas na verdade a gente apresenta aos dicastérios, que são secretarias, né, do Papa. O Papa tem assessores, né? Tem cardeais que cuidam dos bispos, dos padres, da liturgia, da catequese, da família, da ação social da igreja, né? São dicastérios, secretariados, né? E cada um tem lá a gente chama um prefeito da Sagrada Congregação. É um cardeal que o Papa encarregou de cuidar dessa parte. E então nós apresentamos a essas secretarias um relatório, né? E agora, aí temos a visita chamada visita ad limina. É uma visita ao Papa, a visita que, quando os bispos fazem esta visita, recordam aquela viagem de Paulo que foi a Jerusalém, né, para visitar Pedro, né? É uma expressão de comunhão, de colegialidade, né? Porque o bispo, na sua diocese, ele não faz a pastoral, o seu serviço, o ministério, ele não exerce isso ali em nome próprio, é em nome da igreja, né? E ele precisa estar em comunhão com o Papa para ele ser digno desse serviço, desse ministério. Então, a gente tem como expressão de comunhão com o Papa este envio de relatórios, de informações, né? Mas o momento mais importante dessa chamada visita ad limina é exatamente o encontro com o Papa. Aí nós somos assim organizados em grupos. Por exemplo, quando a minha visita ad limina aconteceu, eu fui junto com os outros bispos do estado do Piauí e do estado do Ceará. Então nós éramos ali mais ou menos uns 20 bispos. Então nós tivemos um encontro com o Papa numa sala de audiência. O Papa nos recebeu, cumprimentou cada um, né? Cada um pôde saudá-lo e dizer uma palavra, né? Pedir a bênção. E depois o Papa nos deu a todos a liberdade de falar, assim, cada um fazer perguntas ou dizer o que quisesse dizer. E no coletivo, assim. E depois, mais um outro momento de despedida, de cumprimentar. Então, né, assim, são momentos muito rápidos. Essa foi uma das visitas. A primeira foi quando... A primeira foi logo depois da minha nomeação, porque quando a gente tem a nomeação, depois tem a ordenação episcopal e a gente tem logo em seguida, é chamado para um encontro de bispos novos em Brasília, na CNBB, e é chamado também para um encontro de bispos novos em Roma, né? E então aí se reúne todos que foram nomeados num determinado período, em geral é do fim do ano anterior até meados do ano em curso. E eu tive meu primeiro encontro com o Papa, portanto, foi no mês de setembro de 2017, né? Eu tinha sido ordenado em junho, né? Julho, agosto, 2 meses depois. 2 meses depois já estava lá com o Papa. Então tive meu encontro, né, com o Papa. Então, dizer o meu nome, santidade, sou Dom Edivalter, da diocese e tal, né? O Edivalter lá com 18 anos, 19 anos, ou até mesmo com 20 anos, quando foi para o seminário, passava pela cabeça... Nunca imaginava que isso ia acontecer comigo, né? Foi toda essa nomeação, foi uma novidade para você, ou igual você falou, você não esperava chegar num ponto desse. Mas depois ali que você estava exercendo a sua função de padre, você já percebeu ali que ia chegar uma hora que ia ser nomeado bispo? Olha, as pessoas, assim, de convivência comigo, padres, bispos, né, algum amigo padre e bispos também, de vez em quando alguém acenava, assim, dizia, olha, você tem um perfil, você vai chegar a ser bispo, né? Mas eu não ficava alimentando não isso, alimenta, assim, né? Para dizer, que bom, vou ser bispo, né? E Até quando é que isso vai acontecer e começar a me preparar, né? Isso, até né? porque 8 anos de seminário, você treina justamente para não ter esse tipo não alimentar esse tipo de... A gente é formado para ser padre. Exatamente. A gente pede para ser ordenado padre, pede para ser ordenado diácono, pede para ser ordenado padre. Agora, para ser bispo a gente não pede. Não pede. É o Papa que nos depois convida. De bispo, qual seria a próxima nomeação?
eu tenho como bispo, o tempo de bispo é até os 75 anos. Nesse tempo, ele pode ficar na mesma diocese para onde ele foi nomeado. Eu poderia ficar em Floriana até completar 75 anos, seria daqui mais 15 anos, né? Ou ser transferido, como aconteceu, né? Eu fui transferido para Parnaíba. Então, eu era bispo em Floriana, agora sou bispo em Parnaíba, né? E um bispo pode ser transferido para uma diocese de capital. Aí é uma diocese maior que se chama arquidiocese. Então, se ele é o bispo de uma arquidiocese, aí ele é arcebispo, né? No Espírito Santo, o bispo da arquidiocese de Vitória é arcebispo, né? Dom Dario, né? Agora, entre os arcebispos, né, alguns, normalmente é entre os arcebispos, algum pode ser nomeado cardeal, né? E aí o cardeal é alguém que é mais, digamos assim, é chamado a ser um colaborador mais direto do Papa, né? E aí, entre os cardeais, tem aqueles que a gente diz que fazem parte do chamado colégio cardinalício, que são os cardeais nomeados também para a função de eleitores de Papa, né? Eles é que escolhem. Eles que vão escolher o Papa. Você tem... O Mazinho deve saber mais que isso. Quantos padres nascidos aqui hoje tem trabalhando aí? Em Barra de São Francisco? Não. De volta, Que são nascidos aqui. Olha, nós temos nascidos em Barra de São Francisco, vamos ver se não escapa ninguém, né? Tem o padre Adilson, era um passionista, hoje ele é padre militar, né? Como padre. Tem o padre Paulo Vaillant, né? Paulo César Vaillant, que foi um jesuíta, agora ele é padre lá na Arquidiocese de Vitória. Tem o padre, o mais recente daqui, né? O padre Romeu, né? Salesiano. Tem o padre... Romeu é o do Batista. Filho do Batista. Do Batista. Tem... Ajuda aí, Mazinho, né? Tô tentando lembrar. O padre Romário, né, que é pároco hoje em Mantenópolis, também é nascido aqui em Barra de São Francisco, é padre diocesano. Bispo só o senhor. Nascido aqui em Barra de São Francisco, Nascido na cidade, é só o senhor que é bispo. Uhum. Então, Barra de São Francisco é uma cidade que deu, né, bastante frutos. Bastante fruto, assim. O que eu ia perguntar, você perguntou que era o momento de chegar a notícia do senhor lá. Como o senhor ser bispo, como foi isso receber ela? Então, ele perguntava, né, se eu aspirava isso, né, se tinha esse se pelo menos imaginava. Se imaginava, né? Não, isso a gente ficava às vezes se perguntando a partir de falas dos colegas, né? A gente ficava assim, bom, será mesmo que isso vai acontecer, né? Porque eu pergunto, Donivaldo, porque quando você pega. Vamos levar para o futebol. Vamos tirar um pouquinho da religião. O menino, quando ele entra num time, ele já passa a sonhar com a seleção. Uhum. Né? E aí ele começa a treinar para isso. Treinar para isso. Não, porém, o treino do padre. Eu só comecei a me preparar para ser bispo depois que saiu a nomeação. Que aí eu fui começar a estudar qual é a função de bispo, o que o bispo faz, né? Pode. Eu tinha noção do que... Sim. Traz mais um copo, fazendo favor, para colocar o chá para ele. Então, assim, eu tinha a noção das funções, da responsabilidade do bispo a partir da minha convivência com os bispos da Diocese de São Mateus, né? Eu convivi com Dom Aldo Gerna, que foi o bispo que me ordenou, depois com Dom Zanoni, né? De quem eu fui ecônomo diocesano. Ele me deu funções assim, né, como ecônomo diocesano. Depois foi ele que me nomeou pároco em Barra de São Francisco. E depois também trabalhei diretamente com Dom Paulo Bossi, né, que é o atual bispo. Eu fui vigário geral, né, por um ano aí nomeado por ele. O que é ser um vigário geral?
é um padre que tem na diocese uma responsabilidade, digamos assim, É como se fosse um chefe. de substituir o bispo em algumas situações, né? Você desculpa, eu vou aproveitar que eu posso contar agora, porque ela não tá aqui. Eu tô perguntando, e às vezes são dúvidas que realmente eu tenho, porque eu sei muito pouco né, nem sabe pouco. Às vezes a gente sabe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas às vezes a gente esquece dessas funções. Me parece que só quem sabe é quem realmente tá ali dentro acompanhando. Igual o senhor falou, eu só fui procurar saber realmente o que era a função do bispo depois que foi nomeado. Então a gente às vezes se perde um pouquinho nessa hierarquia, das funções de cada um. A gente que tá de fora, a gente sabe assim, sabe que é um nível maior, né? Pelas palavras que a gente, é bispo, é cardeal, igual o senhor falou. Mas a gente se perde um pouco nessa relação. São nomenclaturas que a gente não está muito familiarizada com elas, né? Mas isso também não é o mais importante, Não é. entendeu? Como eu te disse antes, vamos chamar, qualquer título, né? Vamos usar essa palavra aí, né? Qualquer título que a pessoa tenha na igreja, ela não pode esquecer que atrás desse título está uma atitude que ela deve ter sempre, que é de serviço, né? Então, quando um padre é nomeado bispo, alguém chama, é uma promoção. Não é uma promoção. É mais trabalho. É uma missão, né? Agora, por exemplo, né? Se eu considero que eu fui de uma diocese menor para uma diocese maior, né? Isso é como uma promoção. Sim, mas é mais responsabilidade. Mas, na verdade, o que é? É mais responsabilidade. É missão, né? Não é. De qualquer maneira, é uma promoção porque estão confiando a você. Mas não é uma responsabilidade promoção no sentido de como você, dentro de uma estrutura, quer ganhar mais, quer ter mais regalias, e não é nada disso. Não é. E eu tava olhando, por que ir lá pro Nordeste? O senhor falou que é daqui, da região. Por que nomeia o senhor lá pro Nordeste? Porque é lá que estava precisando. Tá, mas depois outros não são nomeados aqui para a região? Mas é assim que na igreja... Vagou lá... Exato, para você perceber, ajuda a entender o que a gente, né, vem dizendo. Não é eu que escolho ser bispo e escolho a diocese, né? Quando saiu a minha nomeação, então, por exemplo, meu pai, perguntei aí, como é que o senhor recebe essa notícia e tal? Aí ele disse, a minha mãe já era falecida, né, quando eu fui nomeado bispo. Aí ele disse, você ser bispo é uma coisa muito bacana, assim, como dizer assim, é uma honra, né? Para mim, ter um filho padre, né? Bispo. Mas precisava ir para tão longe, né? Ele dizia assim, né? Como que assim, ser bispo tudo bem, mas não, a parte ruim disso é que você vai para longe, né? E o seu tempo de padre, você ficou todo aqui próximo a ele? Sempre perto. Eu nunca passei mais de 3 meses sem visitar a família, né? Mesmo depois que fui para o seminário, né? Então... A sua família, o seu pai é desses pais assim, bem... Eu tô vendo que você falou que ele não gostou que você foi para longe, então vocês eram bem próximos. Nós sempre fomos muito unidos, né? Assim, sempre muito próximos, né? Agora... É aquela coisa assim, ele disse, né, mas podia ser bispo mais perto. Tá? Mas não é que ficou também lamentando e reclamando disso, né? Ele entendeu, né? Eu disse para ele na hora, pai, olha, o pacote é fechado. Depois que... chegou, né, a notícia, vai ser bispo e vai ser bispo em Floriano. Não é assim, você vai ser bispo, agora você pode escolher onde vai. É porque a igreja, a igreja católica ela não é dividida por região, por estado, ela é uma igreja só no país todo, né? Então, a partir do momento que você é bispo da igreja. Então, onde precisou... Eu não sou dono do meu ministério, né? Não sou bispo, né? Então, eu peço o Papa, olha, Papa, eu quero ser bispo. E eu apresento a minha ficha a ele me nomeia bispo, e eu quero ir para tal lugar, e ele, né? Não funciona assim. Não funciona assim, né? Por exemplo, ao menos no tempo que eu trabalhava como menor aprendiz no banco, eu percebia os colegas que eram efetivos, né? Eles se apresentavam, né? Eles podiam apresentar cartas, né? Pedidos, sugestões, né? Eles podiam candidatar-se, né? A transferências para outras agências, né? Outros municípios.
Porque, em geral, aqui quando começou a agência, todos praticamente eram, a maioria, né? Eram de outras cidades. Então, claro que sempre alguém tem desejo de voltar. Pede uma trabalhar. transferência. Hoje Então, tem... aí eles se candidatam, né? E ficam esperando uma vaga, né? Acho que isso funciona ainda nos Funciona, bancos hoje em dia. tem uns concursos internos aí, tem de remoção, aí você De pode pedir remoção para outra. exatamente. Mas na igreja na não. igreja não é assim, né? Eu posso me apresentar como candidato, pode dizer assim, ó, eu tô lá na diocese e tal, mas eu gostaria de ir para uma diocese maior. Pode acontecer isso, entendeu? Mas não é esse. O Esse bispo não é é um ser o. humano. Pode ser que em algum momento um bispo desejar ir para outra diocese, mas não significa que ele vai ser atendido, né? Você falou. Quando ele vai também não significa que ele por isso porque foi E foi só por vai causa ter, do pedido, né? Não tem garantia nenhuma. Em geral, as transferências são por nomeação, né, do Papa, né? Três motivos assim mais ou menos básicos podem provocar uma transferência do bispo de uma diocese para outra. Ele não está bem ali, né? Alguma coisa na relação com os padres ou dos padres com o bispo. Pode ser que alguma coisa não esteja muito bem e ele vai ser melhor em outro lugar, né? Então ele pode dizer ao Papa, através do núncio, olha, eu não me sinto bem aqui, acho que eu serviria melhor à igreja se fosse transferido para outro lugar. Ele não pode dizer para tal lugar. Entendi. Ele coloca o nome dele, digamos assim, à disposição, para que o Papa, querendo, o tire dali e mande para outro lugar. E então isso então pode ser um motivo de uma transferência. Pode ser também um motivo, seria mais um motivo assim, digamos, como que uma repreensão, né? Tipo um castigo. Se o bispo não está fazendo bem a missão dele, falhas na parte administrativa. Um padre ou um bispo, ele pode ser demitido? Ele Pode. A igreja, desligado da igreja? Pode. A igreja nós temos na igreja uma legislação. Mas isso se ele cometer alguma infração. Eu falo por... Tem uma legislação que prevê sem motivo, mas sem motivo nenhum? Não, sem motivo nenhum, não. Existem penalidades previstas, né, para eventuais falhas, erros cometidos por um padre, por um bispo, né? Existem. Você falou outra coisa aí, que tem que ser uma nomeação do Papa. A Igreja Católica ela é centralizada, né, no Papa. Mas tem alguém por país, por exemplo, no Brasil tem alguém que tem uma figura assim, que é como se fosse o Papa no Brasil? Não é exatamente o Papa, mas vamos dizer assim, é o chefe, o intermediário do Papa que responde pelo Papa aqui no Brasil? É o núncio apostólico. É uma pessoa? É uma pessoa. É o núncio apostólico. É um bispo que o Papa nomeou para ser como se fosse seu representante. O representante, é o chefe. A mesma coisa que do bispo que o senhor disse, né? Trabalhava, chegou a ser vigário junto com Dom Paulo, né? E às vezes o senhor, na necessidade, o senhor estaria representando ele em algumas comunidades, né? Algumas paróquias. Como vigário geral. Como vigário geral. Então o núncio seria o vigário geral. O núncio, então, ele é... mas ele, assim, ele não tem autoridade sobre os bispos. É como se fosse um secretário dele aqui. Ele não tem sobre nós a autoridade que tem o Papa, porque ele é um bispo como eu sou bispo. Ele só é um escolhido. E ele na igreja tem a função de ser o núncio. Então ele faz um papel assim digamos, de intermediário, né? Ele é a ponte, digamos assim, entre nós, né, os bispos no Brasil, e o Papa, o Vaticano, a Santa Sé, né? Então ele... Todos os serviços na igreja, a gente sempre deve entendê-los como serviços de promoção da comunhão, da colegialidade, né? Então, o Papa, o núncio, por exemplo, qual é a função dele? Ele acompanha, ele está para o serviço aos bispos, ele está em nome do Papa a serviço dos bispos da Igreja Católica no Brasil, né? Então, que tipo de serviço ele faz? Por exemplo, encontrar candidatos, né, dignos para o episcopado. É um serviço que ele faz. Aliás, acho que o principal é esse, né? Então, ele está sempre em contato com os bispos em cada diocese. Por exemplo, ontem mesmo, enquanto vinha para cá,
eu recebi uma chamada do núncio, ele queria falar comigo, né? Então, sobre candidatos ao episcopado, né? Então, ele pergunta, né? Ele me apresenta uns nomes e pergunta qual é a minha opinião sobre, né, aqueles nomes ali, assim, de uma informação genérica, porque quando é para valer mesmo, quando define para colocar em estudo um nome, então aí a pesquisa é mais apurada, né? Então, por exemplo, a minha entrevista ontem com o Núncio foi só para dizer tais e tais nomes, né, são apresentados como candidatos ao episcopado. Você os conhece? Eu digo sim ou não. Se conheço, conheço. Se não conheço também, né? Porque também eu não posso dizer, eu não conheço, mas sei quem conhece. Não, não serve. Você só vai dizer que não conhece. Então, né? E considera-os como bons candidatos, né? Então eu tive que dizer da lista que ele apresentou, quem dos quais eu conheço, né? Podem ser considerados assim para efeito de estudo, né? Não é para dizer assim, tá, esse aí pode apresentar o nome dele ao Papa. Não, é para dizer, é como se estivesse perguntando assim, vale a pena encaminhar o estudo desse nome, né, dessa pessoa como candidato? Né? Então, o núncio, ele faz esse diálogo com os bispos, né, para que ele precisa, inclusive, da ajuda dos bispos para ele ter os nomes de candidatos ao episcopado para apresentar ao Papa, porque a todo momento tem, ou morreu um bispo, ou um bispo chegou aos 75, então tem sempre uma diocese vacante, né? A diocese de onde eu saí, por exemplo, ela está esperando o bispo, um próximo, né? Não já é automático, você sai, já vem outro, não. Fica lá vagando. Chama-se vacante, né? Nesse período de vacância, o senhor, como o último bispo, o senhor pode auxiliar essa diocese ainda ou não? O senhor já vai diretamente para a sua lá? A diocese se torna vacante a partir do momento que eu tomo posse na outra, né? Então, por exemplo, eu fui nomeado para Parnaíba em 8 de fevereiro. 8 de novembro, né? 8 ou 11, agora me foi. Em novembro. Então, daquela data ali, 8 de novembro. De 8 de novembro, a partir daquela data, eu tinha 2 meses para tomar posse na diocese para onde eu fui nomeado. Mas eu podia também, como eu fiz, né, pedir um prazo maior. Então, por isso, eu fui tomar posse em 3 de fevereiro em Parnaíba. Desse período da nomeação até o dia da posse, eu me torno bispo eleito daquela diocese para onde eu fui nomeado e administrador diocesano da diocese que eu vou deixar. Né? Então, eu fico respondendo juridicamente pela diocese, mas aí, por exemplo, já fico com uma atuação limitada. Não posso tomar decisões, né, que possam comprometer assim, a estrutura, o funcionamento da diocese. Eu acho que o padre, eu vou falar de padre, que eu conheço alguns, né? Não sou amigo, mas conheço alguns. Mas talvez seja o das autoridades religiosas, talvez seja a função assim mais popular, vamos dizer assim. Uma das funções mais populares é quem está perto da comunidade o tempo todo. E eu me lembro que eu achava estranho, porque quando a gente tem, principalmente quando a gente é criança, a gente tem uma visão daquela autoridade e que a gente vê o padre ali às vezes de batina ou de calça, camisa, a gente não imagina o padre diferente daquilo. E o padre, ele é gente, né? Você vê o padre. Você está acostumado a ver ele de batina, de principalmente túnica, quem só vê o padre no domingo. Se você pega alguém que só vê o padre no domingo, ele vê o padre celebrando a missa de batina. E aí, quando você passa a conviver mais, você passa a ver que o padre existe como gente igual a gente, aí você começa a ver o padre de bermudinha, na folga dele, de chinelo, ou às vezes tem padre que gosta de tomar uma cachaçinha, tem padre que gosta de um churrasco, tem padre que canta, tem padre que joga futebol, tem padre que anda de moto. Acho que tava contando de um padre que gosta de fazer motocross. E a gente começa a ver que o padre ele tem vida também fora. E eu vejo que tem algumas autoridades que a gente não vê, mesmo ela fora mesmo no horário de folga deles, mantém aquela
aquela postura, né? Aquela coisa muito assim. E a gente vê que o padre não, o padre é muito popular. Quando no seu tempo de padre, nos seus horários de folga, você tocava a vida normalmente? Ou era dedicação lá o tempo todo na igreja? Não, a gente é muito difícil separar, né, o padre, é, o ministério, né, a sua condição de homem consagrado da condição de ser humano, né? Então, assim, em qualquer lugar onde eu estiver, eu não posso esquecer que eu sou padre, né? Ah, eu tô Mesmo que esteja jogando futebol. eu estou em outro ambiente onde ninguém me conhece, então eu vou, né, levar uma vida ali é, diferente daquela que devo levar com a condição de padre que eu sou, né? Digamos assim. Mas assim, a gente pode sentar à mesa com os amigos, né? Inclusive tem padre que gosta de um jantar. Inclusive tem uma expressão que fala assim: o cara quando come barriga demais. de padre é cemitério de galinha. Você vai repetir. Esse eu não conhecia, não. Esse eu não conhecia, não. Eu vejo quando as pessoas. Hoje não tanto, né? Mas assim, as novelas, os filmes, sempre gostam de retratar o padre assim, sempre gordo, né? Comendo muito, né? Eles falam assim, você comeu igual padre. Aí a gente brinca também se rezou antes. Porque se rezou antes, pode dizer que comeu igual padre. Se não, rezou igual burro. Comeu igual burro. Comeu igual burro. Mas a expressão comeu igual padre quer dizer que comeu muito. Comeu muito, eles usam essa expressão para dizer que... Tem essa fama, e o senhor falou a verdade. Agora, por que também essa fama? Porque o povo trata muito bem o padre, né? Onde chega também. Quando o padre vai, né, para o interior rezar a missa... Então, normalmente, ele é convidado a tomar a refeição na casa de uma família, né? E o pessoal, né, tem aquele negócio de achar, mas o que o padre gosta, né? Aí, então, às vezes perguntam. E às vezes não, eles fazem muitas coisas, porque assim, o padre vai comer o que ele gostar. Eu perguntei ao Mazinho, falei, Mazinho... você mesmo aqui ficou preocupado, Eu fiquei preocupado, vê com o Dor de volta aí, o que é que ele que gosta de comer, que gosta de beber? Ele me chamou para uma entrevista, não chamou para um lanche, para um jantar. Mas não, aí eu agora vou brigar com ele. Eu falo, olha, a primeira coisa que você fala com ele, não é entrevista. Aqui a gente não sabe entrevistar ninguém, bate-papo. E durante o bate-papo, pode beber, pode comer, pode ficar à vontade, mas à vontade mesmo. Outra coisa. Não, mas só para completar isso aí que você disse, né? Então, assim, o padre, ele deve ser uma pessoa próxima do povo, né? Próximo do povo quando ele está no exercício do ministério dele, né? Nas funções dele de padre, e próximo também em outros momentos, né? Deve estar com as famílias no momento de luto, nos momentos de festa, de alegria, aniversários, né? E também num passeio. Eu falei sobre não tem a nada cachaçinha, né? Que alguns padres tomam uma cachaçinha, outros tomam uma cerveja. O que tem alguma proibição com relação Não tem proibição. O padre não pode ser um alcoólatra, né? Não deve ser alguém um dependente. Mas também não bebida. tem proibição que ele tome um copo de cerveja. Não existe isso. Não tem nada que impeça, que não tem proibição a isso, né? O padre também não tem salário. A gente recebe uma côngrua, né? Assim, pela legislação brasileira, existe um acordo entre o Brasil e a Santa Sé, e então a legislação brasileira ela reconhece que os religiosos, os padres, como também os pastores, né, possam retirar das ofertas que são dadas, né, pelo povo, dali retirar o seu sustento, né? O que se espera é que a pessoa só retire aquilo que é o necessário para o seu sustento, né? Porque então não existe assim, por exemplo, um contrato de carteira assinada, né? O bispo não assina a carteira dos funcionários, dos padres, como assina dos funcionários, né? O pessoal que trabalha na igreja, na secretaria paroquial, na limpeza, como motorista, são pessoas que são contratadas e aí a igreja segue a legislação trabalhista. Tem que cumprir todas as obrigações. Exatamente. Eu não posso, como bispo,
nenhum padre pode ter na sua paróquia pessoas a serviço da profissional, né, um colaborador, na forma informal, né, na informalidade, né? O Todos chefe, os contratos precisam ser feitos. Agora, é diferente aquelas pessoas que estão ali, é um catequista, é um animador da liturgia, esses são serviços voluntários. mas na paróquia, o chefe, entre aspas, né? O chefe dessas pessoas que trabalham ali é o padre? É o pároco. Claro. É o pároco. O pároco é que normalmente tem que responder pela administração da Parte paróquia. administrativa. Então, além de É o padre que tem a função de pároco ou de administrador paroquial, é o que tem na paróquia a função de administrar, de gerente. isso funciona também para o bispo. O bispo, o Diocese. bispo ele pode nomear, por exemplo, eu tenho um ecônomo diocesano, o bispo tem um ecônomo diocesano que cuida de contratar e demitir, de ajustar salários, de garantir, fazer os pagamentos, né? Então, essa parte... Quando eu falei que o padre não tem salário, é porque o padre, como ele tem uma dedicação exclusiva para a igreja ali, me parece que a igreja arca com toda a despesa dele, ele não tem essa preocupação, digamos assim. Então eu estava explicando isso, né? Quer dizer, nós não temos salário, nós temos uma ajuda de custo, tem uma remuneração, né? Que se chama côngrua. Aí cada diocese define o valor desta côngrua. Por que não é salário? Porque salário, toda vez que você paga um salário, você tem que abater desse salário o imposto de renda, dependendo do valor do salário, e tem a previdência social. Né? Da côngrua, nós somos obrigados a pagar da côngrua o imposto de renda, se ela ultrapassa o valor, né, segundo as tabelas de isenção lá. Mas do e imposto. previdência? O padre aposenta? Aposenta. Então, ele é obrigado a pagar, mas não vem Não é descontado, INSS, é previdência numa- própria? É como ele é equiparado ao autônomo, né? Então, Pois é, mas é INSS também? é INSS também. Achei que tinha algo da própria igreja. Aí Então ele o padre ele se aposenta Se por aposenta. idade. Quando chegar a idade de aposentadoria, ele se aposenta. Hoje ninguém aposenta mais, aposenta? Ô, Mazinho. Aposenta. Se começar aposenta. hoje, não. Tem que acreditar que vai Quem chegar já lá. está em andamento aí, aposenta. Mas quem está começando hoje não aposenta mais, não. O padre pode, por exemplo, ele pode ganhar presentes? Pode. Presentes, eu digo, presentes caros. Alguém pode chegar na cidade, gostar do padre e falar assim: eu vou dar um carro pro padre. A igreja não tem restrição. A igreja pede ao padre que fique bem, assim, seja cauteloso, né? Com esse tipo de presente. Tem que saber bem qual é a intenção de quem... Porque eu falo porque se você pegar, por exemplo, político, presidente, por exemplo, o presidente ele não pode receber tem um determinado valor que esse presente não é para ele. O presente tem que ficar para... Assim, em geral, as pessoas não deveriam dar um presente ao padre, né? Alguém, eu gostaria de ajudar a igreja oferecendo um carro para o serviço do padre. Para ficar à disposição do padre. É, Trocou então- o padre, o carro continua ali à disposição do exatamente. próximo O padre. se o padre está numa paróquia, recebe um carro, deveria ser para a paróquia. E o dia que aquele padre se muda dali, né? Eu também não sei se... Eu vou perguntar porque o senhor é bispo, a gente fica com um monte de dúvida na cabeça e quando tem um bispo na frente da gente, a gente acaba descarregando as dúvidas todas nele. Esses padres que atingem fama. Você pega, por exemplo, nós tivemos uma época do padre Marcelo Rossi, teve padre Zezinho, depois veio o padre Fábio de Melo, tem padre Alessandro também. Hoje nós falamos dos chamados, são os padres midiáticos, né? Os que tem mais... né, Que aparecem muito na mídia. Pra Aí, igreja, na hora lá da relação dele com a igreja, tem diferença dos outros padres? tem sempre, né, tem sempre os dois lados da moeda, né? Porque para a igreja, em princípio, é bom. A igreja precisa ter padres comunicadores, padres que saibam falar bem, né, no rádio, na TV, Que atinge um público mais... que possa, né, assim, transmitir a mensagem da igreja, a doutrina. Agora, o problema é sempre quando o padre fica famoso, né, e ele então já não vive mais, não está mais no meio de comunicação. Quase que deixa de ser um padre. Para ser, assim, digamos, um evangelizador, para falar de Jesus Cristo, mas para
vender a sua imagem, né? Então, aí é que isso é que complica, né? Então, a fama, ela é sempre uma coisa assim que é uma ameaça, a gente pode dizer assim, ao ministério, à vocação do padre, né? A gente tem, assim, padres comunicadores e que estão na mídia, que, digamos assim, tendo chegado onde chegaram, eles estão ali com um propósito bonito de serem evangelizadores e até através do seu trabalho de evangelização, de venda de produtos com a marca dele, tipo CDs, coisas assim, manter uma obra social, né? Agora, tem sempre o perigo de um padre ficar em função da sua fama, né? E aí chegou um certo grau, né, um certo nível, ele não conseguir mais pensar ser padre de outro modo. Então, é comum que um padre, depois que chega no auge da fama dele, ele comece a ter dificuldades, tipo, não aceitar mais uma nomeação que o bispo faça, né, para ele, olha, você agora não vai ficar nesse lugar, vai para outro, né, porque aí ele começa a ter que... É quando a fama começa a interferir Então, é uma coisa assim um pouco complicada, né? Agora, o uso da mídia, né, se é para a ação evangelizadora, Hoje, por exemplo, no tempo de redes sociais, por exemplo, como que trabalha o bispo, por exemplo? O senhor é muito ativo nas redes sociais? não, eu sou meio analfabeto, assim, né, no uso das redes sociais, né? Eu faço um programa de nem sei como é que é o nome. Antigamente eu diria assim, no tempo que existia só o rádio, eu ia dizer que era tipo um spot de rádio, né? Hoje eu não sei como O é que senhor chama. grava e ele roda de tempo em tempo no rádio ou o senhor faz Não, ao eu vivo? gravo eu gravo assim de forma bem, como é que se pode dizer, em casa, assim, sem muita tecnologia. E então eu envio para um editor, um comunicador que edita, põe uma sonoplastia, etc. E ele difunde através do WhatsApp, né? Uma mensagem de acordo com o evangelho do dia. É diária? É diário, né? De segunda a sábado, né? Tenho isso. Então, é isso. Eu não tenho, assim, eu mesmo, um Facebook, Instagram. Instagram, eu não Mas uso, não, não assim. e agora esse dia eu tava com um político, eu não vou lembrar quem é que eu tava falando. Ele tá falando sobre a facilidade que as pessoas têm acesso hoje aos políticos. Um prefeito, por exemplo, a cidade toda, numa cidade pequena principalmente, quase todo mundo tem o número do prefeito. E quando era tempo de ligação, o cara ligava só se fosse necessário. Hoje não, hoje todo mundo tem o WhatsApp, todo mundo manda foto, manda mensagem, manda áudio para um prefeito, ele deve ficar, eu não queria estar na pele, ele deve ficar na loucura para responder. Com o bispo acontece isso? O senhor recebe o WhatsApp hoje, ele tem aquela chuva de mensagem. Ah, tem. Assim, eu uso mais o WhatsApp para o serviço. Por exemplo, eu estou aqui, mas eu tenho sempre que estar olhando, porque tem, né, os padres às vezes precisam. Hoje mesmo já respondi a dúvidas, né, a pedidos de orientação que um padre queria saber. Eu estou com um padre internado, né, ele foi operado ontem, então eu estou acompanhando as notícias, né? Eu fico assim de vez em quando. E é 24 horas também? Não. Aí quando eu vou dormir, eu desligo tudo. Desliga? Aí não. Quando eu vou dormir, eu apago Só no tudo. outro dia. Aí no outro dia eu vou olhar se alguém mandou alguma mensagem. Quando eu passo um tempo desligado, então depois eu olho para ver se por acaso. Porque afinal virou né? Eu acho que O creio que WhatsApp seja. é O o que meio mais. mais fácil de comunicar diretamente, né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos O senhor, concluindo então. sim, o senhor é cria de Barra de São Francisco, assim, numa expressão grossa como os outros. E quando o senhor recebeu para ser o pároco aqui da nossa paróquia, como foi essa notícia do senhor vir ser o pároco da sua terra, onde o senhor Eu nasceu, recebi né? com muita naturalidade, sabe? Depois que eu pensei, mas e aí? Tem aquela história de que um profeta não é bem aceito na sua própria terra, né? Pensei nisso aqui. Mas assim, aconteceu quando eu fui nomeado para cá, eu estava, já tinha não sei,
uns 4 anos ou 5, não sei, que eu estava na diocese cuidando de setor administrativo. Eu estava administrando uma rádio e como ecônomo diocesano. E então eu cheguei para o bispo e disse: Olha, acho que eu já dei minha contribuição, né? Eu gostaria mais de ir para pastoral, né? Para uma paróquia, ser pároco, né? É, aí o bispo, aí naquele período estava, né? Tinha Dom Ailton, né? Tinha sido nomeado bispo e o padre Amarildo tinha ficado aqui, mas ele não tinha sido nomeado pároco. Então, assim, não Tava vago. estava vago, né? O pároco, não existia o pároco em Barra de São Francisco. Então, quando eu falei isso ao bispo, eu falei isso com ele, o vigário geral que estava perto dele na hora, ele disseram: então você vai para Barra de São Francisco. Eu disse: tá bom. E aí vim, e cheguei, né? Mas foi muito tranquilo para mim, eu não tive nenhum problema, graças a Deus, né? No período que ficar aqui, de ter enfrentado dificuldades assim, é, e ter pensado: essa dificuldade está existindo porque eu sou daqui, né? Porque as pessoas, né, todas me conhecem e têm dificuldade de me aceitar como pároco. Eu nunca experimentei isso. Graças a Deus, o meu tempo aqui foi um tempo muito, muito gostoso. Eu tenho muita saudade, né, do tempo que fiquei aqui como pároco, como também quando fiquei em outras paróquias, né? Onde eu atuei mais, assim, tendo responsabilidade administrativa da paróquia, foi Jaguaré. Mas depois passei também por São Mateus, né? E depois tive passagens rápidas por Nova Venécia, por Pinheiros, por Conceição da Barra, né? Mas onde eu fiquei mais assim um tempo como pároco ou administrador paroquial foi em 3 cidades: Jaguaré, São Mateus e Barra de São Francisco. E em todas elas eu assim, pelo que ficou, né, assim, pela amizade que deixei, pelo contato que eu tenho até hoje com as pessoas dessas localidades, né, a experiência foi muito positiva. Eu digo quanto participante, e para nós foi muito gratificante dizer tudo isso, em tê-lo, senhor, como pároco aqui. O senhor trouxe algumas novidades pra gente. Tinha aquela maneira já por conhecer todo mundo, né, Vanessa? De chegar, ó, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo ali. E as próprias comunidades, né, aceitaram bem as suas ideias. E, portanto, são algumas mudanças que o senhor fez com a gente, aquele posicionamento de eleitor, uma coisa assim, estão intactos até hoje. Então, são mudanças que foram boas e nós, como os católicos aqui da paróquia de Barra de São Francisco, ficamos muito felizes em ter o senhor. E tenho certeza, tomo a liberdade em nome de todos de poder dizer parabéns e gratidão pelas orientações que o senhor trouxe a gente, como pároco na época, e hoje como o bispo nos dá essa própria oportunidade de a gente ter esse contato com o senhor. Isso é muito importante. Quando o senhor viu lá na matriz, o quanto o pessoal chega no carinho, o abraço. Acho que o essencial da vida de um padre ou de um bispo é que ele esteja no exercício do seu ministério animado pelo mesmo Espírito de Jesus, né? Que, como bem nos explicou ele mesmo, né? Jesus veio para servir e não ser servido. Então, ser na igreja, ter na igreja um ministério, né? A palavra ministério quer dizer serviço, né? Então, ser um leigo engajado na comunidade, ser um padre, um diácono, um bispo, um cardeal, um papa, qualquer, né, função, qualquer ministério que a gente tenha na igreja, deve ser sempre para a finalidade principal, que é evangelizar, né? A nossa vocação é viver na igreja, continuar a missão, né, de Jesus Cristo, como ele mesmo quis, né? Antes dele voltar para o Pai, né, ele enviou os discípulos, né, dizendo: ó, ide por todo o mundo, levai o evangelho a todas as criaturas e fazei discípulos, e aqueles que acreditarem, batizai-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja é evangelizar,
né? A igreja, ela deve estar para a evangelização e, em vista disso, deve estar em estado permanente de missão, sempre pronta a sair, né? E aí, quando a gente fala igreja, é também o Papa, o Bispo, os padres, né? Todas as pessoas, né? Devemos estar sempre disponíveis para ir aonde for necessário, né? Uma presença da gente para a ação evangelizadora. Então, se a gente foi considerado digno, né, para um ministério específico na igreja, como é alguém que foi, depois de um processo de avaliação, foi considerado digno e foi ordenado diácono, presbítero, então ele deve acolher isso como uma graça, como um presente de Deus, e viver isso como uma resposta de gratidão a Deus, sempre em uma atitude de serviço. Não de autopromoção, mas de serviço, e de serviço à ação evangelizadora da igreja, né? Levando Cristo às pessoas, né? Não só com palavras, mas sobretudo com atitudes, né? Um modo de proceder. E, e então, ter isso é essencial, né? Para que a gente não comece a querer, de repente, aproveitar do lugar, da posição que ocupa, para benefício próprio, né? Para se enriquecer, para ganhar fama, para, né, ser mais reconhecido, né? Então, o que a gente tem, nós sempre temos que estar animados pelo, como o São Paulo fala na carta aos Filipenses, né? Ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, que sendo Deus, não se apegou à sua condição divina, mas desceu, né? Veio a este mundo, assumiu a nossa humanidade em tudo, menos no pecado, e na fidelidade, né, ao projeto do Pai, viveu toda a sua vida a serviço desse projeto e foi obediente até a morte de cruz. Então, Jesus mesmo fala aos discípulos uma certa vez que o alimento dele é a vontade do Pai. Então, na igreja, todos os que foram chamados para um serviço, um ministério na igreja, deve se ver assim, como quem recebeu uma missão e procurar viver intensamente a serviço desta missão. Dar tudo de si para a missão. Eu acho que a gente pode encerrar esta entrevista fazendo, inclusive, memória ao padre Meneghitti, que nos seus últimos dias, para mim ficou muito marcante isto, né? Assim, eu considero que ele viveu intensamente os últimos dias dele, como quem estava assim, né? Entendendo que estava chegando os últimos dias dele, e ele procurou, assim, eu digo isso a partir assim das fotografias que recebemos dele, visitando os doentes, visitando os enfermos lá da região da paróquia de Jardim América, onde ele estava atuando, né? Tem uma foto muito bonita dele, assim, ao lado de uma senhora acamada, né? Ele com um sorriso largo e ela também, né? Aquela senhora demonstrando, assim, tanta alegria por ter recebido a visita do padre, né? Que foi ali, deu a comunhão, deu a unção, né? E ele também ficou disponível junto com os irmãos dele de comunidade para atender o povo nas confissões, né? No período da quaresma, os padres têm muito trabalho de atendimento ao povo, né? Celebrou o Domingo de Ramos, né? Com as comunidades lá da paróquia onde ele estava. Então, para mim, foi assim, e até na véspera, minha prima disse que na véspera ele foi encontrado morto na quarta-feira, ela conversou com ele por telefone na terça e sentiu ele muito empenhado, né, a atender às confissões, e ela até disse a ele, você não vai descansar um pouco? Não, não, eu não posso descansar não, eu tenho que, né, eu tenho que estar pronto aí para atender, tem muita gente, tem um mutirão da confissão e tal. Então, assim, a gente precisa ter esta disponibilidade para o serviço na igreja, aonde for necessário. A gente está ali, né? Para
para o serviço e procurar sempre servir na gratuidade, né? Servir sem ficar esperando que por causa desse serviço se torna merecedor de elogios, de gratificações, né? Coisas desse tipo, né? Ô, Então né, é isso que a gente é chamado a viver como discípulos missionários de Jesus Cristo, animados pelo mesmo Espírito dele que veio para servir e não ser servido. Mazinho, eu te agradecer e pedir para você fazer suas considerações finais e vou pedir ao bispo, se não for pedir muito, para finalizar, só com uma mensagem para a paróquia, mensagem para os fiéis que acompanhavam aqui as suas missas e que para os católicos de Barra de São Francisco, não que os outros não mereçam, não é isso, mas é uma mensagem muito pessoal para as pessoas, né, da Igreja Católica, fiéis da Igreja Católica aqui da cidade, da região onde o senhor já atuou, inclusive, se lembrar nome, né, e dos amigos da cidade de modo geral, que eu tenho certeza que a cidade tem um orgulho muito grande de ter um bispo que carrega o nome da cidade onde vai. Eu primeiro quero agradecer ao senhor por ter nos atendido. De vez em quando a gente manda alguma mensagem, ele sempre nos responde, colocando ao serviço, né? E dizer que a nossa paróquia, o senhor sabe disso, somos muito honrados e gratos a Deus por tê-lo como nosso bispo, né? Obrigado pela oportunidade de ter aceito o convite, né? E sempre que a gente puder somar alguma coisinha, só tem nosso contato, não tá sempre às ordens também. Certo. Eu também aproveito o momento, né? Agradecer ao Veríssimo, né? A toda a sua equipe aqui, ao seu filho Guilherme, a esposa, né? Que também me acolheu aqui. E dizer também o meu muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui partilhando um pouco sobre a minha vida, a vocação e o modo como eu vivencio a missão, né? Depois de ter passado 6 anos e 7 meses em Floriano, no estado do Piauí, agora estando iniciando um novo trabalho, uma nova etapa de missão em Parnaíba. E, assim, tendo esta oportunidade de estar aqui para, através dos meios de comunicação, poder falar ao povo dessa região é uma alegria muito grande. Eu vivencio isto cada vez que venho aqui, né? Sempre no mês de janeiro, normalmente é que eu venho visitar meu pai, meus irmãos, os parentes, e aí sempre sou muito bem acolhido aqui pelos padres, né? Hoje, Padre Belmiro, Padre Jader, as irmãs e toda a liderança da comunidade da Matriz, das outras comunidades também. Então é sempre uma alegria poder retornar à terra e tem sempre essa procura, assim, também, eu sinto, né, da parte das pessoas daqui, sempre esse desejo de saber, e aí, como é que tá lá a missão, né, e tal, né? Então é bom a gente sentir, assim, que é querido, é amado, e as pessoas acompanham, né, o trabalho, a missão que a gente realiza em outros lugares. Sobretudo, a gente espera muito que estejam rezando, né, para que a gente possa ser fiel nesta missão. E, assim, como mensagem final, eu diria assim que nós possamos continuar sempre animados, unidos na missão e com esperança sempre renovada, prosseguir, né, com nossos serviços, né, nosso engajamento nas pastorais, nos movimentos, na ação da igreja nesse mundo de hoje, né, ação evangelizadora e também entendendo que sobre a ação evangelizadora se compreende também o trabalho que a igreja faz em defesa da vida, procurando também realizar ações que visem a transformação da sociedade, né? Isso também é necessário. A igreja tem sempre uma mensagem e uma proposta também a dizer para a sociedade nos momentos assim de maiores desafios, né? Agora, por exemplo, nós concluímos aí na Quaresma a campanha da fraternidade, que tinha como tema fraternidade e amizade social, e o lema: vós sois todos irmãos e irmãs.
Por que a igreja propôs este tema para a campanha da fraternidade? Porque nós vivemos hoje numa sociedade polarizada, com muitas tensões, muitas divisões, muitas situações assim de conflitos, e isso não está de acordo com o evangelho, né? Exatamente porque Jesus diz: vós sois todos irmãos e irmãs. Então, nós temos que trabalhar para promover mais fraternidade, comunhão, amizade, né? E isso também é evangelização, e a igreja nos pede de realizar isso também, né? Como expressão de fidelidade à nossa vocação e à nossa missão. Então, que todos nós possamos, né, assumir com a igreja a ação evangelizadora, a promoção da sinodalidade, né, como o Papa Francisco tem falado tanto, que quer dizer caminhar juntos, fazer um esforço para que ninguém fique para trás, né, para que nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, as decisões sejam sempre fruto de muito diálogo entre as pessoas, de busca de consenso, e que a gente supere essa polarização, essa coisa de divisões, de falta de diálogo, que é muito ruim, né? Faz muito mal à igreja e à sociedade também. Dorivaldo, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Mazin. Obrigado por essa presença aqui hoje. E fiquem com Deus e forte abraço. A você também e a todos os seus seguidores. Abraço.